Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Hoje é dia 18, quinta-feira, e nós estamos aí com a Palavra de Deus, né? Que a Palavra de Deus, que realmente é maravilhosa, é bonita. E essa história da fundação das comunidades, as primeiras comunidades, fomos vendo lá da Ásia, depois nós fomos vendo também a primeira comunidade na Europa, Filipos, vimos depois Atenas e agora então Corinto. Foi a comunidade de Paulo, que essa comunidade foi ele que fundou e ele estava muito presente a essa comunidade. Tanto assim que escreveu 2 cartas para essa comunidade, preocupado com a comunidade. Agora vocês imaginem, Paulo chega em Corinto, não conhece ninguém e se encontra com a família, um casal. O marido tinha o nome de Áquila e a esposa Priscila. E eram judeus, mas pelo jeito eram judeus cristãos. Então Paulo vai morar com eles. Por quê? Porque eles tinham a mesma profissão que Paulo. Eles teciam tendas, eram tecelões de tendas. Então Paulo começa a morar com o Áquila e a Priscila e começa também a entrar em contatos, né, com outras pessoas. Diz aqui, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos, porque nessa cidade, como havia muitas religiões, então na sinagoga dos judeus iam muitas pessoas que não eram judias também. Iam lá, gostavam da palavra de Deus e acompanhavam. Não eram judeus, mas procuravam, tinham o nome de prosélitos, né? E o que aconteceu? Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra. Então, ele deixou de fazer as tendas, né? E foi se dedicar a isso. Testemunho diante dos judeus que Jesus era o Messias. Então, ele faz primeiro o trabalho com os judeus. Mas, o que aconteceu? Ele encontrou muita resistência. Então, por causa da resistência e blasfêmia dos judeus, Paulo sacudiu as vestes e disse: vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa de agora em diante e vou me dirigir aos pagãos. E aí, então, Paulo desiste, porque realmente não estava encontrando eco, encontrando, inclusive, oposição mesmo. Então, Paulo, saindo dali, foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador de Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Então, ele foi morar lá. Por quê? Para não comprometer Áquila e Priscila. Eles continuaram, Áquila e Priscila continuaram com Paulo, mas foi Paulo para a casa de Tício Justo. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Então, aí se formou realmente a comunidade de Corinto, uma comunidade que deve ser muito numerosa. É uma das comunidades mais importantes que nós encontramos naquela época. Talvez a comunidade mais numerosa. Uma comunidade, por causa de ser numerosa também, era uma comunidade assim que trazia problemas. Mas a gente vê, não é, aí o trabalho de Paulo. Como Paulo era um homem assim forte. Hoje a gente usa muito a palavra resiliente. Quer dizer, Paulo, ele não desanimava à toa, não. Encontrou dificuldades, ele vai enfrentando e funda aquela comunidade. E passa por aquela comunidade muito tempo, justamente para consolidar a comunidade. Veja, é bonita essa história, não é? É uma história, mas mostra as nossas raízes. Como é que foram os primeiros anos para nós termos também a mesma coragem desses desbravadores da fé. Então agora, uma bênção para você e a sua família também. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar.
Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.